Em 5 de fevereiro de 2026, enquanto o mundo estava de olhos voltados para o Oriente Médio e para o fechamento do Estreito de Hormuz, uma cena discreta acontecia no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin sentaram à mesma mesa e assinaram um documento. Não foi uma aliança militar. Não foi um tratado de defesa mútua. Foi uma declaração de cooperação em energia nuclear pacífica, radioisótopos medicinais e pesquisa científica. Parece técnico. Parece distante da vida real. Mas o timing desse acordo, assinado semanas antes da maior crise energética global em 50 anos, em um momento em que o mundo está se reorganizando em blocos e em que cada movimento diplomático tem peso estratégico multiplicado, faz dessa assinatura muito mais do que uma cooperação científica entre dois países. É um sinal. E os sinais no tabuleiro geopolítico de 2026 precisam ser lidos com cuidado, porque as consequências chegam no bolso de cada brasileiro. Hoje você vai entender o que está por trás desse acordo. O que o Brasil genuinamente ganha com ele, quais são os riscos reais que ninguém está discutindo com clareza e o que esse movimento diz sobre o posicionamento do Brasil no novo tabuleiro do poder mundial. Se você quer entender por que um acordo de cooperação nuclear entre Brasil e Rússia importa para a sua vida em um mundo em guerra, deixa o seu like agora. E se inscreve no canal para continuar entendendo as engrenagens do poder mundial que o noticiário convencional não te explica com profundidade. Vamos direto aos fatos. Antes de qualquer análise, precisamos entender com precisão o que foi assinado e o que não foi, porque a diferença entre os dois é fundamental para não cair em interpretações exageradas nem minimizar o que realmente importa. O documento assinado se chama Declaração Conjunta da 8ª Reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação. É um documento público disponível no site do Ministério das Relações Exteriores brasileiro e no portal do Instituto de Engenharia Nuclear vinculado ao governo federal. Em termos de energia nuclear, o acordo prevê 3 compromissos principais. O primeiro é a ampliação da produção de radioisótopos medicinais. Radioisótopos são materiais radioativos usados em diagnósticos e tratamentos médicos, especialmente em oncologia. O Brasil tem capacidade de produção, mas enfrenta limitações que a cooperação com a Rússia poderia ajudar a superar. A Rússia é um dos maiores produtores mundiais desses materiais, através da empresa estatal Rosatom. O segundo é a cooperação em geração de energia nuclear e ciclo do combustível nuclear. Esse é o ponto de maior peso estratégico do acordo. O Brasil tem a usina de Angra 1 e Angra 2 em operação, e está construindo Angra 3 há décadas, em um processo marcado por atrasos e falta de financiamento. O domínio completo do ciclo do combustível nuclear, desde o enriquecimento do urânio até o reprocessamento, é um dos objetivos estratégicos de longo prazo da política nuclear brasileira. A Rússia tem tecnologia e capacidade industrial nessa área que poucos países no mundo possuem. O terceiro é o compromisso conjunto com o Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares. Esse ponto é importante porque estabelece explicitamente que toda a cooperação se dará no âmbito do uso pacífico da energia nuclear e dentro das regras do Sistema Internacional de Não Proliferação. Fora a questão nuclear, o acordo também cobre cooperação em indústria farmacêutica, tecnologia médico-hospitalar, construção naval, tecnologias digitais e segurança cibernética. Para entender o peso real desse acordo, precisamos entender o contexto em que ele foi assinado, porque o timing não é acidental. Fevereiro de 2026 é um momento de transformação acelerada do sistema internacional. O mundo está se reorganizando em blocos de forma mais rápida do que qualquer analista havia previsto. O fechamento de Hormuz, que mostrou o quanto o sistema energético global é frágil. A ruptura entre Trump e a OTAN que discutimos no vídeo anterior mostrou o quanto as alianças que pareciam permanentes podem se deteriorar rapidamente. Nesse contexto, o Brasil está recebendo sinais contraditórios e pressões de múltiplas direções. De um lado, os Estados Unidos, que querem acesso prioritário aos minerais brasileiros, incluindo o urânio, e que historicamente olham com desconfiança qualquer aproximação do Brasil com a Rússia ou com a China. Do outro lado, o BRICS ampliado, do qual o Brasil faz parte, que está construindo alternativas ao sistema financeiro e energético dominado pelo Ocidente e que tem na Rússia e na China seus principais motores. O acordo com a Rússia na área nuclear é um movimento que o Brasil está fazendo conscientemente dentro dessa tensão. É um sinal de que o Brasil não vai se alinhar automaticamente com Washington nas suas escolhas de parceiros tecnológicos e estratégicos. Vamos ser concretos sobre o que o Brasil efetivamente ganha com esse acordo, porque os benefícios são reais e significativos se o acordo for implementado com seriedade. O primeiro ganho é na saúde pública. A ampliação da produção de radioisótopos medicinais tem impacto direto e imediato na capacidade do sistema de saúde brasileiro de realizar o tratamento de câncer e realizar diagnósticos por imagem em escala. O Brasil importa uma parcela significativa dos radioisótopos que usa.
Desenvolver capacidade própria com tecnologia russa reduziria custos, diminuiria a dependência de fornecedores externos e poderia melhorar o acesso da população a tratamentos de alta tecnologia. É um ganho concreto que chega diretamente na vida dos brasileiros que precisam de saúde. O segundo ganho é na soberania do ciclo do combustível nuclear. O Brasil tem uma das maiores reservas de urânio do mundo, estimadas em aproximadamente 310 mil toneladas, o sexto maior depósito conhecido do planeta. Mas dominar o ciclo completo do combustível nuclear, desde a mineração até o enriquecimento e o reprocessamento, é um objetivo que o Brasil persegue há décadas sem completar. Ter tecnologia russa nessa área seria um avanço significativo em termos de autonomia energética e estratégica. Um Brasil que domina seu próprio ciclo de combustível nuclear não depende de nenhum país estrangeiro para operar suas usinas ou para desenvolver usos pacíficos da energia nuclear. É o tipo de independência tecnológica que transforma o perfil estratégico de um país. O terceiro ganho é na geração de energia. O Brasil precisa diversificar sua matriz energética para além das hidrelétricas, que ficam vulneráveis em períodos de seca, e das fontes intermitentes, como solar e eólica. A energia nuclear oferece geração contínua e de baixa emissão de carbono. Angra 3, quando finalmente concluída, vai ampliar essa capacidade. E acordos de cooperação que podem trazer tecnologia, financiamento e expertise para acelerar projetos nucleares são do interesse estratégico do país. O quarto ganho é de posicionamento geopolítico. Em um mundo que está se fragmentando em blocos, o Brasil mantém sua posição histórica de não alinhamento automático. Cooperar com a Rússia em energia nuclear enquanto mantém relações com os Estados Unidos e a Europa é exatamente a postura de autonomia estratégica que o Brasil historicamente defende. Esse posicionamento tem valor por si mesmo porque aumenta o poder de barganha do Brasil em negociações com qualquer bloco. Mas seria desonesto apresentar apenas os ganhos sem discutir os riscos reais que esse acordo carrega. E há riscos concretos que merecem atenção. O primeiro risco é o timing geopolítico. Esse acordo foi assinado em fevereiro de 2026, semanas antes do assassinato de Khamenei e do fechamento de Hormuz pelos Estados Unidos e Israel. A Rússia é aliada do Irã. O Brasil acabou de aprofundar sua cooperação com a Rússia em um momento em que os Estados Unidos estão em guerra direta com o aliado mais próximo de Moscou no Oriente Médio. Isso cria uma situação diplomaticamente delicada. Washington pode interpretar esse acordo como um sinal de que o Brasil está se posicionando do lado oposto numa confrontação geopolítica que os americanos consideram existencial. Mesmo que o acordo seja estritamente civil e pacífico, a percepção política pode ter consequências práticas nas relações bilaterais Brasil-Estados Unidos. O segundo risco é a dependência tecnológica de um novo parceiro. Como discutimos no vídeo sobre o acordo com a Índia, substituir a dependência dos Estados Unidos por uma dependência da Rússia não é necessariamente soberania. A Rússia é um país sob pesadas sanções ocidentais, com acesso restrito a componentes e tecnologias do mundo desenvolvido. Uma cooperação nuclear profunda com a Rússia pode criar dependências técnicas e de fornecimento que ficam vulneráveis exatamente nos momentos de maior tensão geopolítica. O terceiro risco é o impacto nas relações com investidores e parceiros ocidentais. O Brasil precisa de investimento estrangeiro para financiar sua infraestrutura, sua indústria e sua transição energética. Uma parte significativa desse investimento vem de países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Uma percepção de que o Brasil está se movendo para a órbita russo-chinesa pode reduzir o apetite desses investidores pelo risco Brasil, pressionando o câmbio e encarecendo o financiamento externo. O quarto risco é a reputação nuclear do Brasil. O Brasil tem uma postura histórica de não proliferação e de uso exclusivamente pacífico da energia nuclear, que é reconhecida e respeitada internacionalmente. Qualquer percepção de que essa postura está sendo comprometida por uma aproximação com a Rússia, que esteve envolvida em acusações de violação de tratados de controle de armas, poderia prejudicar a credibilidade nuclear brasileira conquistada ao longo de décadas. Há um elemento desse acordo que merece atenção especial e que raramente é mencionado nas análises superficiais sobre o tema. É o urânio brasileiro. O Brasil tem a sexta maior reserva de urânio do mundo, mas não tem capacidade plena de enriquecer esse urânio para uso em reatores nucleares na escala necessária. Hoje, o Brasil exporta parte do seu urânio bruto e importa urânio enriquecido para abastecer suas usinas. Esse padrão é exatamente o mesmo paradoxo que discutimos no vídeo sobre o pré-sal. O Brasil exporta matéria-prima e importa o produto processado de volta, pagando pelo valor agregado que poderia ter ficado aqui. A cooperação com a Rússia em ciclo do combustível nuclear poderia ajudar o Brasil a resolver esse paradoxo no setor nuclear. A Rosatom, empresa estatal russa de energia nuclear, é uma das maiores e mais tecnologicamente avançadas do mundo nessa área. Tem capacidade de enriquecimento de urânio, construção de reatores e gestão do ciclo completo do combustível, que poucos países ou empresas no mundo possuem.
Se o Brasil conseguir, através dessa cooperação, desenvolver capacidade própria de enriquecimento de urânio, estará transformando um dos seus recursos naturais mais valiosos em um produto de alto valor agregado. É exatamente o tipo de industrialização estratégica que o país precisa. Mas há um contraponto importante. O enriquecimento de urânio é uma das atividades mais politicamente sensíveis do mundo, porque é o mesmo processo técnico que, levado a graus mais altos, produz material para armas nucleares. Qualquer país que desenvolve capacidade de enriquecimento fica automaticamente sob escrutínio intenso da comunidade internacional e especialmente dos Estados Unidos e de Israel. A grande questão não é se esse acordo específico vai dar certo. É se o Brasil tem a consistência institucional e a visão de longo prazo necessárias para transformar esse e outros acordos similares em capacidade real que beneficie a população brasileira de forma concreta e duradoura. Você acha que o Brasil está jogando certo ao aprofundar a cooperação com a Rússia em um momento tão delicado? Ou o risco de desgaste nas relações com o Ocidente supera os ganhos tecnológicos? Me conta nos comentários. Deixe o seu like se esse vídeo te ajudou a entender as implicações reais de um acordo que passou despercebido no noticiário. Compartilha com quem quer entender o Brasil além das manchetes. E se inscreve para continuar essa jornada. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.